A formação do povo brasileiro. Terceiro ciclo. Aula 1. Assimilação ou segregação. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Antes de começar essa aula, vamos entender o conceito de assimilação, para podermos aprender com o professor Wendel os detalhes que envolvem esse conceito. A assimilação é um processo mental pelo qual se incorporam os dados das experiências aos esquemas de ação e aos esquemas existentes. É um movimento de integração do meio no organismo. É a identidade ou semelhança de fenômenos naturais entre si. Bom, minha gente, a gente nessa primeira etapa do curso, vamos, a partir das reflexões de Darcy Ribeiro, tratar sobre a ideia de como compreender o nosso Brasil enquanto nação, a formação da sua identidade. E a primeira etapa vai ser a partir das reflexões sobre a assimilação ou segregação. Então, qual é a essência da identidade nacional do povo brasileiro a partir da perspectiva histórica? É uma das nossas reflexões. Então, por exemplo, na formação do nosso povo brasileiro, na sua gênese e desenvolvimento, como é que se daria a junção entre brancos, entre os ameríndios, entre os negros, desde a perspectiva do Brasil colônia até o Brasil republicano? Dentre as outras reflexões, como é que o Darcy Ribeiro, dentre a análise na sua obra, ele interpretaria o contato entre cada um desses grupos, entre os brancos indo-europeus, entre os ameríndios que aqui residiam no Brasil, desde o norte, nordeste até o sul do Brasil, e como os negros, vindo de vários pontos da África, ao serem escravizados e chegarem no Brasil, como é que se daria o contato entre brancos e negros, negros e índios, índios e brancos? Então, vai ser alguma dessas essências. Será que houve, na verdade, uma grande imposição de um grupo étnico sobre outros? Ou será que houve a assimilação de culturas a partir do contato entre elas, desde a perspectiva do Brasil colônia? E quais as tensões entre esses grupos no construto da ideia de uma identidade nacional? Então, é a partir dessas análises que o antropólogo Darcy Ribeiro, ao longo da sua obra O Povo Brasileiro, ele vai tentar explicar para, a partir dessa gênese desse Brasil que se cria, entender que nem sempre a hegemonia de um determinado grupo étnico sobre os outros se deu sem que houvesse conflitos e, ao mesmo tempo, a influência desses outros grupos vencidos na construção dessa identidade nacional. Para entender melhor a explicação do professor e dar continuidade à nossa aula, vamos aprender o significado de assimilação cultural ou assimilação social. É o processo onde pessoas ou grupo de pessoas adquirem características culturais de outros grupos sociais. O termo é utilizado em relação a imigrantes de vários grupos étnicos que se estabeleceram em uma região. Novos costumes e atitudes são adquiridos através do contato e comunicação, no qual cada grupo de imigrantes contribui com um pouco de seu próprio traço cultural na nova sociedade. A assimilação cultural normalmente envolve uma mudança gradual e ocorre em vários níveis, tornando-se completa quando novos membros da sociedade se tornam irreconhecíveis em relação aos antigos. Então, dentro desse aspecto, a primeira constatação que a gente tem desde a história do Brasil colonial, com a vinda dos degredados, dos presos de Portugal ao Brasil como uma forma de condenação, a vinda dos judeus cristãos novos, né, que eram judeus que eram obrigados a confessar
a fé cristã para poderem não ser mais perseguidos, todos esses foram degredados ao Brasil colônia, já no século XVI. E, querendo ou não, eles trariam uma faceta dessa construção da identidade nacional. E, ao mesmo tempo, com o contato entre os brancos indo-europeus vindos de Portugal e que dominavam a colônia do Brasil já no século XVI, eles travariam esse contato com o índio, seja pela cooptação dos mesmos, já que alguns índios se converteriam à fé cristã, e inclusive com a forte influência dos jesuítas nesse processo, vale atentar principalmente sobre o papel exercido por diversos padres, e principalmente destaque o padre Manuel da Nóbrega, já em meados do século XVI, e ao mesmo tempo como é que vai dar esses conflitos entre os índios que não se sujeitam à proposição do branco português colonizando esse Brasil. Então, essa ideia é uma das perspectivas muito claras para se analisar a gênese desse Brasil que ora se formava. Não tinha ainda a ideia de uma identidade nacional, mas sim da fusão desses povos que ora estavam em contato no prosseguir desse Brasil colônia, né? E, ao mesmo tempo, entre a assimilação ou mesmo a segregação é que vai se dar essa lógica do construto da identidade desse Brasil que ora surgia. Para reforçar a fala do professor Wendel, vamos aprender sobre alguns tipos de segregação. Primeiro, o que é segregação? É o ato de segregar, de pôr de lado, de separar, isolar ou apartar. É o processo de rompimento onde indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com outros indivíduos e grupos. Essa separação ou distância social e física é originário de fatores biológicos e sociais, como raça, riqueza, educação, religião e profissão e nacionalidade. Segregação racial. A segregação racial é uma política que tem como finalidade separar ou isolar no seio de uma sociedade as minorias raciais ou um grupo étnico específico. Na segregação racial, os indivíduos ficam restritos a uma região delimitada, ou são criadas barreiras de comunicação social, e as pessoas ficam impedidas de usufruir dos seus direitos dentro da sociedade. Um dos maiores exemplos de segregação racial foi o apartheid, na África do Sul, onde foram criadas leis para que os negros não frequentassem os mesmos ambientes que os brancos. Por outro lado, você vai ter os negros escravizados de vários pontos da África que chegam ao Brasil e vão servir de mão de obra para aquilo que Portugal pretendia através da exploração dos mais diversos ciclos, seja o ciclo da cana-de-açúcar, seja o ciclo do ouro e mais tarde, no decorrer do Brasil Império, com o ciclo do café. Então, essa vai ser a relação dos negros com os brancos e principalmente mais no sentido do branco tentar impor e desafricanizar esse negro e tratar o negro a partir da nova realidade existente no Brasil. Esse é o primeiro ponto bastante essencial naquilo que a gente pode abordar na construção das relações de identidade entre o branco, o índio e o negro. E esse processo não seria pacífico. Haveria diversos momentos em que haveria verdadeiros massacres, verdadeiros genocídios contra os índios em várias partes e rincões do Brasil. Vale atentar que muito dos objetivos das entradas e bandeiras, seja para a exploração de minérios, seja para o avanço dos marcos de Nova Terra, teriam conflitos diretos entre os brancos e os índios. E muitas vezes com autênticos combates que promoveriam genocídio a esses povos. Fora a tentativa de cooptação, né, com a verdadeira fundação de pontos essenciais para que os jesuítas pudessem expandir a sua fé cristã para os outros índios que assimilavam parte da cultura portuguesa, seja por convicção ou seja principalmente como meio de sobrevivência face ao genocídio. Tanto que os jesuítas, com esse trabalho, teriam uma relação estrita tanto com os índios que chegariam ao ponto que fariam, inclusive, um elemento de obstáculo da colônia portuguesa face aos objetivos que eles tinham no Brasil colônia e como os jesuítas já tinham uma visão de assimilação a alguns dos costumes e dos valores que os índios preconizavam. Claro, com a troca de experiências e com a influência que os jesuítas colocavam a partir da visão cristianizadora de sociedade.
Vale atentar, inclusive, meu amigo, minha amiga que está acompanhando esse curso, que nem sempre uma cultura, por mais que ela tente ser hegemônica, ela vai sofrer, querendo ou não, influência de outras situações. Por exemplo, você, amigo e amiga, que mora, vamos supor, em determinado estado do Sul, que tenha uma influência nordestina. Por mais que esse estado do Sul possa ter seus costumes, origens, hábitos, mas a quantidade de nordestinos existentes no local vai fazer com que expressões idiomáticas, gírias, costumes, hábitos vão estar enraizados dentro dessa cultura local já existente. E isso não deixaria de ser isso a título de ilustração e de exemplificação, ainda que muito simplória, isso não iria deixar de acontecer entre brancos, negros e índios. Seguindo as definições de segregação, não podemos deixar de citar a segregação espacial e urbana, que é quando as classes sociais ficam concentradas em determinadas regiões ou bairros de uma cidade. Essa segregação acontece em locais onde há uma grande diferença de renda entre os grupos. Uns possuem todas as condições de moradia e serviços, e outros não possuem quase nada. Os condomínios fechados são um grande exemplo de segregação urbana. São neles que as pessoas buscam por segurança e tranquilidade. Não podemos esquecer da segregação no estudo da biologia. Em biologia, a segregação está na área da genética, uma vez que é designada a separação dos cromossomos do pai e da mãe. A segregação reúne as unidades hereditárias, que são transmitidas para os filhos, constituídos por DNA. A biologia criou então a lei da segregação, que diz que cada caráter dos filhos é condicionado aos genes dos seus pais. Na sequência, vamos entender o significado de miscigenação, que é o processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias. Os seres humanos miscigenados apresentam características físicas típicas de várias raças. O indivíduo que nasce a partir da miscigenação étnica, que ainda pode ser chamada de mestiçagem ou caldeamento, é considerado mestiço. Grande parte da população mundial tem algum grau de miscigenação, principalmente devido ao fenômeno da globalização, que facilitou a locomoção das pessoas entre os diferentes pontos da Terra. O termo correto para se referir às diferenças físicas entre os seres humanos é etnia, sendo raça uma palavra em desuso, pois foi comprovado a partir do projeto Genoma Humano que geneticamente todos os humanos pertencem à mesma raça. Vamos ver agora a explicação do professor Wendel sobre a miscigenação brasileira. E é aí que se dá o processo de miscigenação da população brasileira, seja pelo processo de assimilação, ou seja pelo processo da tentativa de segregação dos brancos, impondo alguns valores muito claros a partir da força aos negros e aos índios. Miscigenação no Brasil. A miscigenação do povo brasileiro é muito forte, principalmente por causa da presença de diferentes etnias que colonizaram e residiram em nosso país, como os europeus, os asiáticos, os africanos e os indígenas, que já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. O processo de miscigenação no Brasil começou a partir do século XVI, com a chegada dos portugueses. De acordo com a classificação de raças no Brasil, existem 3 principais tipos de grupos de mestiços no país: mulato, mistura de branco e negro; caboclo, mistura de branco e índio; cafuso, mistura de índio e negro. Ao mesmo tempo, você vai ter um processo muito categórico de escravização feita pelos brancos aos negros no Brasil. Se com os índios não daria certo o processo de escravização, com os negros isso foi estendido até o Brasil Império. Foram 3 séculos de escravidão. Vale atentar que no Brasil, desde o século XVI até 1850, teríamos um contingente de escravos que atingiriam as cifras alcançando quase 6 milhões de pessoas. Inclusive, vale atentar que as mesmas elites tentariam de todas as formas, face à emancipação dos países latino-americanos e às seguidas emancipações dos escravos pelos diversos países da América Latina, inclusive nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão, em meados da década de 1860,
teríamos, na verdade, pressões da própria coroa britânica para que houvesse a emancipação dos escravos, mas pelo sentido comercial. Vale atentar, por exemplo, para a Lei Aberdeen, ou para a Lei Eusébio de Queiroz, que tentava, querendo ou não, garantir a erradicação ou, pelo menos, a proibição do tráfico negreiro em todas as fronteiras marítimas existentes. Vale atentar que, mesmo com todas as medidas de combate ao tráfico negreiro, volta e meia a escravidão era tolerada no país pelas elites dominantes, mesmo com várias campanhas associadas aos abolicionistas que já não toleravam mais esse processo de escravidão e que desejavam a emancipação desse povo negro. Vale atentar que havia um processo de alforrias graduais, né, a partir do engajamento desses movimentos abolicionistas, a partir da ideia e do contato desse cidadão branco mais progressista em relação aos escravos negros e vendo a inadmissibilidade desse processo, e ao mesmo tempo as elites reacionárias, por sua vez, tentaram a todo tempo protelar a abolição da escravatura a partir de medidas casuísticas. Por exemplo, a lei do ventre livre, que a partir do momento que o menino nascesse, ele seria automaticamente emancipado, o que, na verdade, protelaria a abolição da escravatura de uma forma natural até praticamente o início do século XX. A lei do sexagenário, ocorrida em 1885, diferente da lei do ventre livre, que foi de 1871, essa lei do sexagenário era uma piada. Imagina você garantir a libertação dos escravos a partir de 60 anos, onde a expectativa de vida do povo negro escravizado não passava dos 35, 40 anos de idade. Então eram formas da elite escravocrata, né, sem qualquer senso nacional, faziam em relação aos negros, não oferecendo qualquer tipo de reconhecimento e de contributo do seu papel junto ao Brasil que ora nascia e que se constituía enquanto nação. Então você tem a abolição da escravatura em 1888, só que essa abolição não foi acompanhada de um processo pleno de cidadania e que isso se estenderia com o não reconhecimento a partir do golpe da República em 1889. De quebra, com essa nova ordem na Primeira República, os escravos seriam transformados em subproletários, nos setores marginalizados, no lupenzinato. O que seria esse lupenzinato? É nada mais, nada menos que subcidadãos que são vistos como escória da sociedade, que não são reconhecidos, que estão marginalizados ao desemprego, à violência, à marginalidade e que estão vulneráveis a isso. Então foi o destino desses negros recém-libertos, sem qualquer amparo do Estado constituído, principalmente com o advento do golpe da República em 1889. E para piorar, as relações de poder existentes na Primeira República só reforçam o papel da elite com a hegemonia branca, excluindo os mestiços e os negros, onde simplesmente a partir do papel segregador se caracteriza a Constituição de 1891, onde, para se exercer os direitos políticos, era necessário a pessoa ter de 21 anos ou mais e que soubesse ler e escrever para exercer os seus direitos políticos, ou seja, o voto a partir do viés capacitário, através da capacidade do eleitor. Como no censo de 1890, 82%, ou seja, um pouco mais desse percentual, não sabiam nem ler e escrever, era um contingente de analfabetos, a exclusão se dava automaticamente a todos os negros e aos mestiços, incluindo os próprios índios e os próprios brancos pobres. Então, nessa lógica que se dá o caráter excludente, segregador desse povo branco em cima dos negros, principalmente da elite constituída majoritariamente de brancos. E é a partir desse processo que você começa a ter as tentativas de resistência histórica que já tinham dos índios no século XVI, XVII, XVIII, dos negros que, ora escravizados, tentavam se resistir através de quilombos ou de outras medidas afins para manter, pelo menos, a sua dignidade como pessoa humana até então não reconhecida. E, ao mesmo tempo, esse predomínio dos privilégios de fundo socioeconômico e com viés bacharelesco a esses brancos como face de distinção social e de legitimidade da classe dominante da Primeira República faz com que essa sociedade composta de analfabetos, ultrapassando a casa dos 82%, já em 1890,
possa simplesmente não usufruir de todo o direito de cidadania. Não há direitos sociais, não há direito político a esses setores e, ao mesmo tempo, o projeto de sociedade do branco venceu diante da tentativa de desculturalização dos índios e negros a partir de uma condição servil imposta aos brancos. Então é essa realidade que o Darcy Ribeiro tenta colocar a partir de sua análise. Enfim, o Brasil das elites não apenas projetava o embranquecimento da nação, aquela ideia do Brasil da Belle Époque, com seus teóricos, né, como Silvio Romero, como outros teóricos afins, que diziam que o Brasil, para desenvolver, era necessário se embranquecer e, assim, condenar qualquer tipo de mestiçagem, de miscigenagem, de miscigenação. O Brasil, daquilo que as elites propugnavam, era, na verdade, o Brasil sem os negros, o Brasil sem os índios, o Brasil sem os mestiços, mas, na verdade, um Brasil europeizante, visando adquirir uma concepção muito clara daquilo que eles tentavam defender no processo praticamente de eugenização da ordem social. Então, é a partir desse processo que se dá a legitimação das elites brancas e que elas, a todo custo, tentaram resistir a todas as medidas de resistência do povo negro, do mestiço, do povo pardo, que tentou, volta e meia, defender pelo menos o mínimo de cidadania e de inclusão social no âmbito da Primeira República, face a uma economia agroexportadora e dependente do Brasil existente da Primeira República. E aí, qual é a forma que esses negros, esses mestiços têm para colocar os seus valores, os seus direitos sociais, os seus direitos políticos? A partir do movimento operário, já na Primeira República, onde eles tentam colocar os seus direitos sociais em ação, como a necessidade da folga no final de semana, a diminuição da jornada de trabalho, o não assédio às mulheres, às crianças e assim sucessivamente. Tendo dito isso, acabo essa primeira parte colocando essa reflexão. Será que o Brasil realmente é um país democratizante para o conjunto da população brasileira? Será que nesse bojo das elites existentes que tentam impor os seus valores só existe branco? Ou há um discurso promovido por essas elites de que é possível, a partir do seu esforço próprio, galgar espaços para conseguir o sucesso? Será que esse sucesso é alcançado em toda a plenitude pelos mestiços, pelos negros? Será que há cidadania plena a esses setores do Brasil? É essa reflexão que eu convido você para a próxima modalidade do nosso curso. Um grande abraço.